Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versos 26 até o versículo 28. Pode tomar o seu... Pois não? Irmão Pedro, parabéns, irmão Pedro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, irmã. Os mais próximos dão um abraço no Pedro. Pedrinho, que já está um rapazão. Nós entregávamos a lembrança dominicalmente, mas por uma questão de ajuste, nós teremos um culto, que é o último culto deste mês, onde iremos fazer um convite especial para que você venha e receba aí a sua lembrancinha, o seu bombom, tá bom? Lucas capítulo 8, versículo 26. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado a Deus por tudo que já foi possível realizar até aqui, e abençoe, Senhor Deus, agora a Tua palavra. Que Teu Espírito nos faça compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou Gadara, do lado leste da Galileia. Esse versículo é a continuidade do último sermão pela manhã. E algumas coisas estão interligadas. Jesus estava de um lado e chama os discípulos, ele ordena os discípulos a passar para o outro lado. E nesta transição de um lado para o outro, os discípulos passaram por uma grande turbulência. O meio de transporte era um barco, e o barco passou por uma grande tempestade, uma grande turbulência. Um pastor viajou para a Inglaterra, e ele estava muito cansado, dormiu na ida, e ele não viu que a extensão por onde o avião passava, virava 5, 10, 15 minutos de turbulência, ou seja, mexia muito a nave. Mas como ele estava dormindo, ele não percebeu. Na volta, o fuso horário foi de dia, e aí ele não dormiu. E ele ficou apavorado. Porque de 5 a 10 minutos, a cada intervalo de 5 a 15 minutos, o avião passava por uma grande turbulência. E por várias vezes, diz ele, que ele pensou que iria o quê? Morrer. Irmão, certamente, você pode, de alguma forma, associar a este exemplo. Você vai de um lado para o outro, dormindo, você não viu a turbulência. Existem duas formas da igreja dormir. Ou ela está dormindo espiritualmente, ou ela está morta. Aí, se eu estou dormindo espiritualmente, eu posso despertar. Mas se eu estiver morto, eu preciso ressuscitar. O processo de despertamento é diferente do processo da ressurreição. Quem desperta não passou pela morte. Quem desperta não passa pela morte. Agora, quem ressuscita tem que passar pela morte. Me parece que ambos tornam-se comuns na vida cristã. Tanto o despertar como o ressuscitar. A ressurreição é a vitória da igreja. A ressurreição é a esperança da igreja. A ressurreição é a vitória do crente. A ressurreição é a certeza da nossa fé em Cristo. Mas isso passa pela morte. Nós não vamos conseguir e não teremos a oportunidade de entender a ressurreição se não houver sacrifício, se não houver morte. Por outro lado, despertar é acordar.
aparentemente, eu prefiro despertar. E aqueles que têm hábito de usarem o despertador para acordar, sabem muito bem como que é bom apertar o dedinho naquela soneca, mais 5 minutinhos, retardando, de fato, o momento de levantar. Imagino, queridos, que os senhores possam estar se perguntando o que essas duas palavras têm como relação à proposta de passarmos para o outro lado. Na ordem de Jesus, naquele momento, utilizando do contexto, os discípulos já estavam com Jesus, Jesus já estava com os discípulos, eles precisavam entender que a tribulação não iria impedi-los de chegar aonde eles deveriam chegar. Porém, lá do outro lado, haviam 2 jovens, cheios de demônio, cheios de problemas. 2 pessoas que caracterizavam, na verdade, a grande oportunidade de Deus, através de Jesus, de mostrar a sua autoridade e o seu poder. Mas diferente dos discípulos que precisavam despertar, aqueles precisavam ressuscitar. Agora começa a tomar corpo os conceitos, agora começa a me dar a real condição de escolher em que estado eu me encontro. Se me encontro no momento de despertar, porque eu já passei pela ressurreição. Se estou no momento de ser testado pelas tribulações, pelas enchentes da vida, pelos problemas, pelas falsas escolhas ou as más escolhas que fazemos, diferente de termos que renunciar, abandonar, estar livre de toda a carga espiritual que herdamos com o pecado, agora podemos dar sequência à leitura desse texto. Assim que Jesus saiu do barco, aleluia, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Por favor, igreja, com tremor ao Senhor, leiam esta frase. Esse homem estava dominado por demônios. Qual era o estado daquela pessoa? Ele estava dominado por demônios. Se de um lado, Jesus fez milagres, para que as pessoas pudessem entender o seu poder, crer no seu amor e ressuscitarem, do outro lado, os demônios estavam escravizando, aprisionando e tomando para si uma vida que foi totalmente dominada por Satanás. Agora eu começo a ver que o Evangelho tem 2 coisas: salvação e libertação. O tema central é a salvação. O tema central é a salvação. Arrependimento mais perdão é igual? Vamos repetir? Arrependimento mais perdão é igual a? Você teve exercício disso essa semana? Você conseguiu exercitar isso esta semana? Então nós compreendemos a salvação. Mas, e a outra parte? A igreja só existe para isso. Para levar o Evangelho para as pessoas serem salvas e para pregar o Evangelho para que as pessoas sejam libertas. Amém? Amém? Não é para mais nada. Não é para mais nada. É só para isso. Ah, mas você tem obrigação de
Fazer assistência social não é isso. Pedir dinheiro para ajudar o irmão não é isso. Nós temos que ajudar o mundo tirando... Nós não temos que fazer nada. Nós temos que fazer o quê? Pregar o evangelho, discipular as pessoas, levá-las a Jesus, e o Espírito Santo dá a elas autoridade para serem instrumentos de Deus para libertação. Cumpra a missão, indo para o outro lado. Não cumpra a missão, fique sujeito àquilo que o Senhor do reino tem para os servos que não cumprem a missão. Mas essa frase me dá uma certa necessidade de dar aqui aos irmãos pelo menos 4 coisas que eu identifico nela. Primeira, o homem estava dominado por demônios. Ele estava completamente perdido. Você concorda com isso? Concorda comigo? Concorda? Então tem gente que está no mundo espiritual completamente envolvido com o diabo. Se tem alguns que estão completamente, absolutamente envolvidos com Satanás, é possível também termos pessoas que já tiveram de alguma forma a experiência com Cristo, mas agora também estão envolvidas com quem? Com Satanás. Então, se eu tenho o exemplo de alguém que está completamente assim, nós podemos ver alguns momentos Jesus falando com Pedro. Pedro, cala a boca, porque agora você está falando pelo diabo. Com Judas. A expressão de Judas, com Judas ainda foi mais dura. Ele falou assim, você vai me trair por algo que você não vai sustentar. Essas moedinhas que você quer, essas 30 moedas que você está carregando, não paga o sangue desse inocente. Olha que dor. Olha que referência. Simão, os apóstolos, Jesus já havia ressuscitado. Simão, o mágico, chega para os apóstolos e diz assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas a intenção do coração daquele homem era tão mal, que no momento que Pedro ora, o que acontece com ele? Ele morre. No exato momento em que o Espírito Santo chega na vida daquela pessoa morre. Pergunta que faço aos irmãos, você conhece alguém dominado pelo diabo? Você consegue identificar na sociedade atualmente uma pessoa dominada pelo diabo? Essa semana uma pessoa foi morta em São Paulo por uma pessoa que possivelmente já está presa. Acho que a adolescente Luciana, não me recordo o nome da jovem, e o rapaz falou como que foi que ele matou a menina. Como que foi cruel. Certamente você vai lembrar na sua rua ou próximo de você pessoas que estão dominados por Satanás, cheios de demônio. Não só atormentados, mas atormentando as pessoas. Pasmem os irmãos. Considerando que muitos deles têm mães, pais, avós, orando por eles, pedindo a graça a Deus por eles, eles não conseguem se libertarem de Satanás. Esta é a condição deste jovem. Alguém que estava dominado pelo demônio. Eu queria que você abrisse um pouquinho a oportunidade e perguntasse para si mesmo, o que me domina hoje? Essencialmente, meu irmão, o que é que te domina
hoje? O que te controla hoje? Algumas vezes as pessoas afirmam assim: pastor, isso me desregula. Eu saio do eixo, eu perco a dimensão da graça quando acontece este fato ou este fato. O que te domina emocionalmente? O que te domina sentimentalmente? São as coisas boas ou são as coisas ruins? Eu vejo que existe mais um momento na vida daquele jovem que precisa ser destacado. Ele precisava ser alcançado por alguém que pudesse mudar a vida dele. Não simplesmente porque estava perdido, mas porque estava dominado por Satanás. Esta foi a grande razão de Jesus ter convidado os discípulos para irem para o outro lado. Vamos entender. Do lado de cá eram cegos, surdos, passando fome, gente que tinha a mão mirrada. Isso tudo vocês vão ver eu fazer. Passado a tribulação, passado aquele momento de turbulência, os discípulos chegam num lugar onde era muito maior o desafio. Eu não teria capacidade de fazer o que Jesus fez. Eu não teria a capacidade de fazer o que Jesus fez. Eu não conseguiria trocar uma única palavra com aquela pessoa. E eu vou dar as razões por isso. A primeira, o verso diz assim: fazia muito tempo que ele andava sem roupas e morava numa casa, mas fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. A primeira razão, aquela pessoa não era social. Não tinha casa, não tinha roupa. E no cemitério, se você parar para pensar, era um lugar propício para aquela pessoa estar, porque ali ele não tem que se socializar com ninguém. Uma pessoa no cemitério não tem que conversar com ninguém, não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que olhar a cara de ninguém, não tem que discutir com ninguém. No cemitério só tem gente morta. Para algumas outras religiões, o cemitério serve para outras coisas. Mas para aquele jovem, era o lugar onde ele queria ficar. Aonde ele estava preso. Aonde ele não conseguia ter contato com ninguém. Irmão, pode ser que essa seja uma característica sua nessa manhã. Você já não tem mais tolerância com as pessoas. Você já não consegue conviver socialmente com as pessoas. Tudo e todo mundo não te suporta mais. Pode ser, querido, vamos mais um passo acima, em que você perdeu as pessoas que estavam à sua volta por conta do seu comportamento. O seu comportamento estava tão pesado que ninguém mais quer ficar perto de você. E algumas vezes nós até falamos assim: não, ele está colhendo o que ele fez o quê? Plantou. Será que você plantou isso, irmão? Ou foi o diabo que plantou? Será que foi você que plantou? Ou foi Satanás que lançou sobre a sua vida essas coisas? Será que algum dia você parou para pensar que isso pode ser apenas uma estratégia do diabo para te afastar de Jesus? Te afastar da igreja? Te afastar das pessoas que um dia te amaram? Te afastar das pessoas que um dia poderiam serem chamadas seus amigos? Você já parou para pensar que você pode ter criado um cemitério para você e você está ali nu? Você desenvolveu como autodefesa um ambiente onde as pessoas não penetram, onde você vive nas sombras, escondido para que ninguém te veja. Você já parou para pensar? Essa semana uma pessoa foi pega
na ponte Rio-Niterói que iria se suicidar. Não sei se vocês viram isso na televisão. O cara foi lá, pulou, agarrou as pernas dele e puxou, porque o cara queria morrer. Será que você consegue entender que hoje Satanás está levando muita gente para dentro de um quarto escuro, tirando a paz, a alegria dela para que ela morra sozinha? Isso tudo, imagino que Jesus enxergou na vida daquele jovem. Então, qual é o endereço do seu cemitério? Qual é o endereço do seu cemitério? O que te domina hoje? E aparentemente, a única pessoa que conseguiu espiritualmente identificar isso, quem foi? Jesus. Daí eu afirmo que eu não conseguiria enxergar. Os discípulos que estavam vivendo experiências maravilhosas com Jesus não conseguiram enxergar. Mas eu ainda vejo outra coisa. Não morava numa casa. O que tem numa casa? Teoricamente, pessoas. Sabe por que a razão do afastamento de tanta gente da casa de Deus? Você consegue entender? Você pode ter mil justificativos. E eu não quero minimizar que as suas justificativas estejam certas ou erradas. Mas quero aqui, de modo espiritual, fazer um alerta à igreja. A igreja é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, quando eu chego na presença de Deus, tudo aquilo que tenta me prisionar, tudo que tenta me levar para perto do mal, tudo que me faz ficar na sombra, é destruído pelo único e todo-poderoso nome de Jesus. Posso não estar afim de estar na casa de Deus. Ontem eu fui a Caxias e tinha uma pessoa passando mal comigo. Passando mal de vomitar. E os irmãos sabem que eu tenho um estômago meio fraco. Eu também tenho esse problema. Após a cirurgia, às vezes eu como, 2 minutos depois passo mal. E aí eu parei para comprar uma água num botequim, uma porção de gente bebendo, e a pessoa abriu a porta e vomitou. Ela abriu a porta e vomitou. E os bêbados vieram falar assim: traz ele para cá, que aqui ele bebe e fica bom. Eu entrei e pedi uma água com gás e uma água sem gás. A com gás para mim e a água sem gás para a pessoa. E o bêbado virou para mim e falou assim: leva uma cachaça. Água não resolve. Foram R$5, 3 da com gás e 2 da sem gás. E ele, quando eu estou saindo, ele falou para mim: olha, dava para tomar 5 pingas. R$1 cada pinga. Mas o meu problema não era que tipo de água que eu estava bebendo. Viu o que eu te falei? Não era o tipo de água que eu estava bebendo, mas a visão das pessoas. Aquela visão de que se está passando mal, volta para o copo, volta para a bebedice, volta para lá, que lá você vai se acostumar com vômito. Essa que é a grande questão, é a grande estratégia de Satanás. Se você considera a casa de Deus um lugar chato, um lugar que não te traz nenhuma atração, um lugar que não há nada que te traga motivação, volta para o vômito. Esse é o grande momento da igreja, quando após ter se encontrado com Jesus,
após ter sido ressuscitada pelo poder de Jesus, após ter tornado viva a igreja, muita gente tem voltado para o vômito. E tem se sentido melhor assim. Não é agora disso. Isso não é um problema de hoje. Não é um problema da igreja local. Não é um problema do Brasil. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Eu preciso estar atento para que as estratégias de Satanás não me alcancem. Não me alcance. Eu preciso de estar disponível para que as estratégias de Satanás sejam aniquiladas na minha vida. E eu confesso aos irmãos que entre uma opção a outra, eu ainda prefiro a água do Espírito Santo sobre mim. Eu prefiro que esta água, se eu estiver sujo, me lave. E faça sair, transbordar água boa. Não aquela água. Mas a última coisa, queridos, o próximo versículo diz assim: quando Jesus viu, o homem deu um grito. Conhecendo o processo de possessão, não vou falar sobre isso, a razão daquela pessoa estava comprometida. Então, uma pessoa dominada por Satanás não ouve, não fala, não enxerga, não entende as coisas espirituais. Vou repetir. Uma pessoa dominada pelo diabo, ela não entende as coisas espirituais, ela não consegue ouvir as coisas espirituais, ela não consegue entender as coisas espirituais, logo, as coisas espirituais estão neutralizadas na vida dessa pessoa. Naquele momento ali, o poder de Deus era tão grande que fez com que aquele jovem desse o quê? Um grito. Um grito. Rompeu. Imagino que aquele jovem olhou para si e viu o estado em que ele se encontrava. Então, por que você está aqui? Para que todas as vezes que quando a palavra for anunciada, você veja o estado em que você está. Você já fez alguma coisa que sentiu vergonha de ter feito? Já? Alguém, por favor? Além de mim? Levanta a mão, alto, bem alto, isso. Graças a Deus. Fica com a mão assim, que eu vou usar o seu exemplo. Obrigado. Sabe o que significa isso? Quando você sentiu vergonha, você está pronto para se arrepender. Qual é a primeira palavra da salvação? Arrependimento mais o quê? Não é meu perdão, irmão. Fica com a mão assim. O diabo tem que ver. O diabo precisa ver. Arrependimento mais perdão é o quê? Salvação. Obrigado, podem abaixar. Agora, quando você não consegue ver a vergonha, ou sentir a vergonha, ou deixar a vergonha, é porque você está dominado pelo espírito do diabo. E quando chega num lugar onde o Senhor quer fazer alguma coisa por você, muitas vezes você se sente completamente incomodado, porque o diabo não quer perder você. O diabo não quer perder a tua família. O diabo não quer perder um soldadinho. Ou um general. O diabo faz tudo
para poder enganar você, assim como enganou aquele homem, por muitos anos. Muitos anos. Mas quando Jesus foi até ele, e ele enxergou Jesus, ele rompeu com o que o dominava. Amados, quantos esperam nesta manhã romper com algo que você sabe que não é bom na tua vida? Levante a mão de novo, por favor. Não precisa falar para mim o que é, mas fica com a mão assim. Não precisa gritar, mas olhe aí aonde você está, Senhor. Eu estou entendendo agora, Senhor, o estado de miséria em que me encontro. Por isso que muita coisa, Senhor Deus, não vai para o outro lado, não vira a chave. Por isso que muitas vezes fiquei no meio da turbulência, esqueci que o Senhor estava comigo. Por isso que muitas vezes eu já desacreditei nos milagres que o Senhor já fez um dia na minha vida. Mas agora eu estou entendendo que eu preciso ser liberto pelo Senhor. Em nome de Jesus. Me transforma, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E agora? Aquele homem muda. A sua característica muda. A maior mudança daquele homem foi porque ele falou assim: eu vou fazer uma coisa para provar que eu mudei. O Senhor pede a ele para que ele bote roupa? Não. O Senhor pede para que ele o siga? Não. O Senhor pede para que ele volte para casa? Não. O Senhor Jesus pede para que ele dê testemunho do que aconteceu com ele? Não. Nada disso, Jesus. Jesus não pediu nada àquele homem. E ele faz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Não me castigue. Jesus não pede nada a ele, mas ouve o pedido daquela pessoa. Eu fui alcançado, e pela graça, eu fui transformado. Todas as vezes que eu olho para este exemplo, eu parei ali propositalmente. Existe uma série de outras coisas que ocorreram depois daquele versículo ali. Mas tem um fato curioso. Jesus nunca mais volta naquele lugar. Nunca mais Jesus volta naquele lugar. Mas aquele lugar, a partir daquele dia, tinha uma pessoa que foi alcançada e transformada pelo poder de Jesus. Era uma cidade predominantemente de gregos, de pessoas que tinham outra cultura, mas nunca mais esqueceram do que Jesus fez pela vida daquela pessoa. Uma vida liberta, uma vida transformada, as pessoas nunca mais esquecem. Nunca mais esquecem a experiência com Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar o hino do mês, começando pela estrofe. O inferno perdeu, livre sou. Eu quero desafiar você à tomada de uma decisão. Pode ser que nesta manhã, verdadeiramente, o Senhor te deu consciência. Você ouviu, entendeu, e agora te deu consciência de que você precisa de libertação.
alguma coisa que você ainda sente que está sendo dominado, dominada, e você não quer mais ser dominado por isso. Você quer que Jesus tenha o controle, que o Senhor Deus seja o Senhor. Se você tem algo e quer colocar para o Senhor, faça isso. Erga as suas mãos e ore aos céus e diga: Senhor, é a minha chance, é a minha oportunidade de receber, Senhor Deus, a libertação. Aleluia. Eu quero dizer para o irmão, para a irmã que estiver tomando essa decisão, que o Espírito Santo vai te fazer entender as áreas que você ainda está precisando ser transformado. E por muito tempo, a igreja anuncia que é necessário ter um povo santo, semelhante a Jesus. Isso é santificação, meu irmão. Não tem mistério. Não tem mistério. Toda vez que você busca a semelhança de Jesus, é santificação. Toda vez que você busca ser igual a Jesus, é santificação. E o diabo sabe que se a igreja for santa, o Deus Todo-Poderoso deste lugar tornará esse lugar invencível. A tua casa não será abalada. Esse tempo de tempestade vai passar. Os milagres que você está desejoso vai chegar. Aleluia. E por mais oportunidade que o diabo está te dando, a oportunidade de Jesus é única. Ele pode nunca mais passar, mas hoje, para a glória do seu nome, a sua obra que começou, ele vai terminar. Aleluia. Deixa Jesus agir na tua vida.